Os alimentos fermentados oferecem inúmeros benefícios para a saúde, com um impacto positivo notável na saúde intestinal, na imunidade e na absorção de nutrientes. O chucrute em particular destaca-se pelo seu rico teor de probióticos e valor nutricional. Hoje trago a combinação inovadora do chucrute com o abacaxi, apresentando benefícios redobrados, realçando o sabor e complementando as propriedades digestivas. Eu sou Kayoko Takeda e falo sobre alimentação saudável, principalmente alimentos fermentados, tornando-os probióticos e medicinais. Peço que curta este vídeo, se inscreva e compartilhe com seus familiares e amigos. Assistindo os meus vídeos, você tem condições de fazer os fermentados, mas se você fica insegura de fermentar alimentos na sua própria cozinha e se surgirem algumas dúvidas e inseguranças, não hesite. Faça meu curso online Probióticos para Iniciante Primeiros Passos. Ali você tem aulas muito bem explicadas e qualquer dúvida estarei à disposição para respondê-las. O link está disponível na descrição deste vídeo por um preço muito em conta. Agora o livro Intestino Livre em 3 Passos está disponível para compra na Amazon. Não sofra com prisão de ventre. O interesse científico moderno tem se voltado para este processo milenar, impulsionado pela crescente compreensão dos seus benefícios para a saúde, em particular o bem-estar intestinal. Experimentar a receita fornecida para o chucrute com abacaxi e explorar outros alimentos fermentados pode ser uma jornada deliciosa e promotora de bem-estar. A fermentação caseira é um processo acessível e gratificante que pode enriquecer a sua dieta e contribuir para uma saúde otimizada. A procura por alimentos que promovam a saúde tem aumentado significativamente e os fermentados com suas propriedades únicas ganharam destaque. Entre os alimentos fermentados tradicionais, o chucrute feito a partir da fermentação do repolho possui uma longa história em diversas culturas. Agora uma combinação inovadora e potencialmente ainda mais benéfica surge: o chucrute com abacaxi. Esta união peculiar oferece um perfil de sabor agridoce e intrigante e sugere efeitos sinérgicos na promoção da saúde. A doçura natural do abacaxi pode complementar a acidez característica do chucrute, tornando-o mais palatável para alguns, enquanto suas propriedades nutricionais podem adicionar camadas extras de benefícios para a saúde. Os alimentos fermentados frequentemente contêm probióticos, micro-organismos vivos que podem exercer efeitos positivos na saúde intestinal, contribuindo para um microbioma mais saudável e diversificado. Um microbioma intestinal diversificado está associado a uma melhor função digestiva e a uma maior proteção contra doenças gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável e a constipação funcional. Estudos indicam que o consumo de alimentos fermentados pode ajudar a aliviar os sintomas da síndrome do intestino irritado. Adicionalmente, a fermentação pode facilitar a digestão dos alimentos através da quebra de moléculas complexas, como a lactose, e de antinutrientes como fitatos e lectinas, o que aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes. Este processo de pré-digestão potencializa o valor nutricional dos alimentos. Por exemplo, a fermentação lática dos vegetais demonstrou aumentar a absorção de ferro e zinco. Existe uma forte ligação entre o intestino e o sistema imunológico, com uma parte significativa das defesas do corpo residindo no trato gastrointestinal. Os probióticos presentes nos alimentos fermentados podem modular a resposta imune e fortalecer as defesas contra patógenos. O consumo regular de alimentos fermentados tem sido associado a uma menor incidência de infecções comuns, como resfriados e infecções do trato urinário. Além disso, os alimentos fermentados podem contribuir
para a redução da inflamação, um fator-chave em muitas doenças crônicas. Os efeitos anti-inflamatórios estão relacionados à modulação da microbiota intestinal e à produção de compostos benéficos, como os ácidos graxos de cadeia curta. A fermentação também pode aumentar a biodisponibilidade de vitaminas, minerais e antioxidantes, tornando-os mais acessíveis ao organismo. Em alguns casos, como em vegetais fermentados, pode ocorrer a síntese de novas vitaminas, como a B12. Outros benefícios potenciais dos alimentos fermentados incluem ligações com a melhoria da saúde mental, redução da ansiedade e depressão, controle do peso e saúde cardiovascular, redução da pressão arterial e do colesterol. A conexão entre o intestino e o cérebro, conhecida como eixo intestino-cérebro, pode explicar os potenciais benefícios para a saúde mental. O chucrute destaca-se como uma fonte particularmente rica de probióticos, especialmente quando não pasteurizado. O chucrute caseiro pode oferecer uma maior diversidade de bactérias benéficas em comparação com produtos industrializados. Várias espécies bacterianas benéficas estão presentes no chucrute, incluindo cepas de lactobacillus. Estas bactérias são resistentes ao ácido, permitindo-lhes sobreviver no sistema digestivo. O chucrute desempenha um papel importante na promoção de uma digestão saudável, contribuindo para o equilíbrio da microbiota intestinal e potencialmente aliviando problemas digestivos como inchaço e constipação. Nutricionalmente, o chucrute é baixo em calorias e uma boa fonte de fibras, vitaminas e minerais. A fermentação melhora a capacidade do corpo de absorver esses nutrientes. O chucrute também contém compostos como o sulforafano, que pode apresentar propriedades antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Estudos sugerem que o chucrute pode ter propriedades anticancerígenas devido a esses compostos e à presença de ácido linoleico conjugado. O abacaxi é uma fruta rica em vitaminas, especialmente a vitamina C, minerais como manganês e enzimas, com destaque a bromelina. A bromelina é conhecida por suas propriedades digestivas, auxiliando na quebra de proteínas. A combinação do abacaxi com o chucrute pode oferecer benefícios complementares para a saúde. As enzimas do abacaxi podem auxiliar ainda mais a digestão em conjunto com os probióticos do chucrute. Esta sinergia pode proporcionar um suporte digestivo mais abrangente. Além disso, a combinação pode potencializar os efeitos anti-inflamatórios, especialmente se a receita incluir ingredientes como a cúrcuma e o gengibre, também conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. A combinação agridoce cria um perfil de sabor único e apreciável, frequentemente descrito como trazendo sol ao prato. Sinais de fermentação bem-sucedida. Atividade de borbulhamento no pote, o chucrute ficará turvo, aroma e sabor azedo picante perceptível, a cor do repolho mudará ligeiramente e o borbulhamento gradualmente diminuirá à medida que os açúcares forem consumidos. Assim que chegar no sabor desejado, deve ser colocado em vidros menores, fechar com a tampa, manter sob refrigeração. Tempo de validade 6 meses sob refrigeração. Depois de aberto o vidro, 3 semanas a 1 mês. Como consumir? Consuma sempre acompanhado com outros alimentos, seja legumes frescos, torradas, wraps, numa refeição ou lanches, sem aquecer, pois mataria os probióticos. Comece com pequenas quantidades, por exemplo, 1 colher de sobremesa, e vá aumentando até 2 colheres de sopa diariamente. O líquido também pode ser ingerido diluído em água. Precisamos repor as nossas bactérias todos os dias. Vamos ao preparo. Aqui então já preparei as coisas para fazermos o chucrute com abacaxi. Aqui eu tenho 700 gramas de repolho cortado bem fininho. Aqui eu tenho 130 gramas de abacaxi pérola,
sem a parte dura, bem picadinha. E aqui eu reservei mais ou menos uma folha cortada no meio, né? Para a gente colocar em cima como contenção. Eu tenho 3 pesos aqui, não sei se vou usar tudo, mas isso aqui são pesos para fermentação e existe a venda nos sites de compra internacional. E eu tenho 15 gramas de sal integral sem iodo, sem conservante nenhum. E aqui eu vou colocar esse sal, ele é meio granulado, né? E vamos massagear. Ele gerou bastante líquido já, a gente mistura o sal e pode até deixar um tempo assim, um pouco, aí ele gera líquido rapidinho. Aí agora então, olha, eu não misturei ainda o abacaxi, eu vou misturar agora, porque se a gente amassar assim dessa forma, o coitadinho do abacaxi vai ficar tudo estraçalhado, né? Então agora eu vou pôr o abacaxi e vou misturar. Eu vou fazer este bem básico, nada de ervas nem condimentos, mas se você quiser colocar, pode colocar tudo que você quiser. Pimenta, sementes, coentro, cominho, noz moscada, folha de louro. Não coloque muito abacaxi, porque ele é muito doce e ele ativa muito a fermentação. E aí, se você coloca muito abacaxi, ele vai ferver e vai derramar, vai fermentar muito, vai ficar muito ácido. Agora eu coloco essa folha para parar todos os picadinhos de repolho, mais outro. Aí depois esse nós vamos picar e colocar junto, né? Não vai jogar fora não. A não ser que surja algum mofo, alguma coisa, aí você tem que jogar fora essa parte superior. Se aparecer um mofo azul, verde, lilás, é tudo lote pro lixo, viu, gente? E aparece mofo porque você não tá cuidando dele. Porque todos os dias você tem que... Olha o peso que eu vou colocar. Esse peso tem que ser pesado o suficiente para o repolho não levantar e sair para fora do líquido. Isso você tem que olhar todos os dias. Se estiver subindo, tira o peso e dá um empurrão mesmo, com toda a força nele. E assim vai fazendo, para não permitir que ele suba além da linha d'água da salmoura. Aqui eu posso fechar com essa própria tampa. Se for num outro vidro, você pode colocar com guardanapo elásticos, prender. Esse tipo de vasilhame, ele quando cria bastante pressão lá dentro, ela permite a saída aqui por aqui, tá? Então não tem perigo de estourar o vidro, pode ficar tranquilo. Todos os dias você vai fazer isso aqui, dar uma embalada nele, para o líquido circular aqui dentro para não mofar. Porque algum pedacinho pode ficar saindo aqui, por exemplo, as coisas que ficam pregadas aqui na parede. Tem que tirar todo ele, porque senão já fica um foco aqui de contaminação. Tem que tirar. Todos os dias, então, olhe essas coisas e movimente para que a salmoura possa cobrir e molhar toda a parte superior. E deixe protegido da claridade excessiva, protege, que a claridade também favorece a contaminação. E durante 7 dias, mais ou menos, 7 a 10 dias, esse repolho já vai estar bom para a gente começar a comer. Não vai ficar muito tempo como os outros chucrutes, quando é só com repolho, a gente pode deixar 15 dias, 20 dias fermentando, até ficar aquele sabor bem complexo e bem fermentado. Esse com o
abacaxi você não vai deixar assim. Você vai consumir quando ele tiver ainda com um pouco de doçura do abacaxi. Vai estar bem gostoso quando já vai ter gerado as bactérias benéficas e as enzimas que fazem muito bem para a nossa saúde, tá bem? Então ele não é uma fermentação longa. Também então você não faça muito, faça pouco para consumir logo, que ele é mais saboroso. Depois de 7 dias, então você vai guardar 7 a 10 dias, né? Se tiver um lugar mais fresco vai demorar um pouco mais. Leve para a geladeira e comece a consumir. Mas se esse vidro for muito para você abrir e todo dia levar para a mesa e voltar, sua família é pequena, então coloque em vidros menores. Aí você vai manter a validade dela mais tempo. Eu estou com o meu chucrute com 7 dias de fermentação. E vamos ver aqui como está. Uau! Como estava trancado, agora ele saiu os gases. Tá crocante ainda. Então, como eu disse, essa fermentação com o abacaxi, você não vai deixar como o chucrute normal, que você deixa 15, 20 dias fermentando. Eu vou pôr neste vidro menor. Apertei bem. Agora eu ponho um pouco desse líquido aqui por cima, tá bem? Aqui vai para o outro vasilhame que ainda tem, né? Aqui eu vou então mostrar, nós vamos fechar e ele vai para a geladeira para ser consumido. Só que o abacaxi ele é muito doce e ele vai continuar, mesmo na geladeira, vai continuar fermentando. Então, se você não vai consumir logo, tenha cuidado de deixar às vezes entreaberto, para deixar os gases sair, tá? Porque se deixar trancado ele e deixar na geladeira, mesmo assim, ele vai devagar fermentando e vai ficar alcoólico, tá? Então tem esse risco. Se ficar alcoólico é porque ficou muito fechadinho ali, sem consumo, tá? Então se você começar a consumir e diminuir para metade, então coloque num vidro menor, vai abrindo de vez em quando o vidro, tá? Deixa sair os gases. O melhor mesmo é consumir logo, né? É uma delícia isso aqui. Então você começa consumindo meia colher, uma colher de sobremesa, até acostumar um pouco o seu intestino, porque senão às vezes dá muito gases, às vezes você vai sentir alguma coisa assim. Então, até acostumar, come um pouco, uma colher de sobremesa, aí aumenta para uma colher de sopa em cada refeição. Faz muito bem você comer todos os dias 1 a 2 colheres de sopa, acompanhando a sua refeição. Faça mesmo o chucrute, é muito fácil de fazer, muito barato e simples, né? A gente aprende, pega o jeito e faz rapidão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários abaixo o que achou, pois a sua opinião é muito importante para eu continuar criando vídeos. E se você não quiser perder nenhum deles, curta, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e familiares. E se quiserem ainda mais benefícios, considerem se tornar membros do nosso Clube dos Canais. Tocando no botão abaixo do vídeo, seja membro. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.